Agora no Quê! Agora me dá lá! Olá, eu sou João Vanderlei de Moraes Filho e peço licença para te apresentar o terceiro episódio do Quilombo da Palavra, o podcast da Casa Americana da Poesia. A pedra fundamental dessa casa foi assentada no dia 19 de julho de 2024 em Cachoeira, no recôncavo da Bahia, onde está a sede do nosso Instituto Litero-Cultural, fundado por poetas e escritores de Cuba, Colômbia e Brasil, realizando o sonho de unir poéticas emancipatórias da América literária. Nos 2 primeiros episódios, acompanhamos a chegada do Quilombo em Bogotá, na Colômbia. E numa conversa sobre os ajustes da viagem e as primeiras impressões, aquele primeiro café da manhã longe de casa trouxe um momento especial, evocado por Rádio Oliveira, quando cantou o poema Certo Voo, de Damário da Cruz. E esse momento fez todo mundo soluçar. Eu acabei compartilhando uma experiência que vivi com um poeta quando entendemos que não havia pessoas tímidas, mas sim intimidadas. E assim, com essa descoberta, partimos em busca do que nos intimidava. Partimos em busca de temperar um pirão perdido. Acho que vale a pena conferir, se você não escutou ainda. Aproveita, curte e nos segue também, para ficar sabendo quando compartilharmos mais um episódio ou mais alguma história. Bem, mas no terceiro episódio, nesse terceiro movimento, meio documental, porque nós estamos apresentando como se deu e como foi inspirada a fundação da Casa Americana da Poesia. Então, nesse novo episódio, número 3, eu te convido ao conversatório sobre biodiversidade. Foi realizado na Casa de Poesia de Havana, na programação do primeiro Quilombo Americano de Literaturas em Cuba, e foi promovido pela Portuário Ateliê Editorial, em parceria com a Casa de Poesia de Havana, que é dirigida pelo poeta Sinésio Dias, e com o apoio financeiro do governo do estado da Bahia, através do edital da Lei Paulo Gustavo. O conversatório trouxe como margem para a conversa, o livro, as leituras e a literatura negra no Brasil, a partir de 2 recortes apresentados respectivamente pelos escritores Davi Nunes e Valdir Alves, que é sobretudo antropólogo. Os 2 alicerçaram seus recortes sublinhando a presença de 2 escritores negros brasileiros e seus respectivos contextos socioculturais. Trata-se de Machado de Assis e de Lima Barreto. O destaque se deu pelas percepções e singularidades decalcadas por cada um do escritor, cada um desses escritores, tanto Davi quanto Valdir, já que cada um tem uma formação distinta. Davi tem formação em letras e Valdir tem formação em ciências sociais, com enfoque na antropologia cultural. Davi Nunes, poeta,
contista, roteirista soteropolitano, e publicou os livros Bucala, a Princesa do Quilombo do Cabula, em 2019, Zanga, em 2018, Banzo, em 2020, e Um Dia para Famílias Negras, em 2021. E no quarto episódio a gente vai estar revelando uma história de criação, né? Como é que aconteceu, como é que foi esse processo, estimulado pelo poeta Landeu Anaualê. Como eu disse antes, o Davi Nunes ele tem formação em letras vernáculas, e mestrado em estudo das linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E é doutor em literatura, cultura e contemporaneidades pela PUC, do Rio de Janeiro. Já Valdir, que é escritor também, está lançando o seu primeiro livro, Instantes. Ele é graduado e mestre em antropologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atua, como já disse, nas áreas de antropologia cultural e antropologia visual. Eu posso destacar 2 trabalhos assim de Valdir, que vale a pena salientar no campo da antropologia cultural, que foram 2 pesquisas, uma delas sobre a Igreja Universal e o discurso do mal, em 2013, e uma outra sobre a transvaloração do lusotropicalismo, em 2016. Todas as 2 foram realizadas, né, foram desenvolvidas em Moçambique, na África. Importante, a outro momento a gente pode trocar uma ideia com o Valdir a respeito disso. E é isso. Tanto Davi quanto Valdir são conselheiros e sócios fundadores da Casa Mefricana da Poesia, que, como já disse, ela é sediada aqui em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, Brasil. Vamos lá, está sendo uma experiência bacana ter que retornar assim a essas vivências. E tenho recebido muitas notícias daqueles também e daquelas que participaram, da emoção, né, de estar se ouvindo. Então, compartilhamos com você esse momento que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado. Até lá. E agradecer a Sinésio, a Casa de Poesia. E eu pensei nessa fala em fazer uma genealogia, porque primeiro João colocou para eu falar um pouco da literatura negra. E aí, para eu falar da literatura negra, eu tenho que fazer um recorte que vai do século XIX até chegar a mim. Então, eu tenho 2 atitudes dentro da literatura negra brasileira que eu chamo de atitude de Machado de Assis e atitude de Lima Barreto. Machado de Assis é um clássico da literatura brasileira, está sendo agora, os países anglófonos, o livro dele, Dom Casmurro, bombou de novo, está tendo uma tradução, releituras disso, né, fora do país. E Machado de Assis, um homem negro da favela do Rio de Janeiro, que com 15 anos ele entra numa tipografia de um outro homem negro que começa a publicar os livros do Brasil. E aí ele se torna um escritor. Só que Machado de Assis ele tem uma postura reconciliatória com a branquitude, uma postura de diálogo e mais profundo. E aí a crítica dele ele faz dentro dos seus romances e dos seus contos. Então ele, para mim, Machado de Assis é a primeira pessoa que faz crítica à branquitude no Brasil, porque ele escreve os romances mostrando os costumes, a mediocridade e a loucura da elite brasileira. Então ele tem um conto, uma novela chamada O Alienista, que ele vai falar da loucura, mas na verdade ele está falando das políticas eugenistas que estavam acontecendo ali no século XIX, final do século XIX. Porque a pessoa preta era ela colocada no hospício por qualquer coisa, vadiagem,
cachaça. Então, Machado de Assis ele vai fazendo uma crítica e aí ele era tão bom, tão um escritor excepcional, que de alguma forma ele se torna importante para a própria branquitude. Por isso que ele se torna, consegue fundar a Academia de Letras do Brasil e é considerado até hoje o maior escritor. Só que Machado de Assis ele foi mudando de cor de acordo com a conjuntura. No século XIX, pintado como branco. Na década de 30, que tem a questão da miscigenação como um dispositivo de branqueamento da nação brasileira. Esa mestizaje, Mestiçagem. el criollismo, algo assim. Só o criolismo como um dispositivo para branqueamento. Foi uma solução da equação dramática da raça no Brasil, a mestiçagem. Então, assim, a quantidade de europeus que foram para o Brasil no final do século XIX e início do século XX é quase similar à quantidade de escravizados em 4 séculos na viagem transatlântica para lá. Então, eles queriam embranquear o Brasil de uma forma tão profunda no final do século XIX e século XX que ele trouxe uma quantidade absurda de europeus, quase 4,5 milhões de europeus para branquear. E aí tinha um problema muito grande que eles estavam italianos, São Paulo, alemães, Rio Grande do Sul, na Bahia ali os espanhóis, 10 centavos de espanhóis, ali uma galerinha, Galegos. os galegos. Só que a Bahia viveu nesse sentido quase 100 anos de solidão e isso foi bom, porque o sudeste do Brasil foi povoado por essa galera europeia e tal, e isso criou uma outra dinâmica, né? Dinâmica econômica, dinâmica cultural, outra. A Bahia, como ficou escanteada disso, a população do Rio de Janeiro era a mesma, no início do século, a mesma quantidade de negros que tinha na Bahia. Isso mudou drasticamente depois dessa migração maciça de europeus, mas é isso. E aí o Lima Barreto já tem uma atitude de Lima Barreto, era uma outra atitude, porque era uma atitude de embate, de revolta com o nome negro da zona sul do Rio de Janeiro. E aí Lima Barreto escreve um romance, o primeiro romance dele, Memórias do Escrivão Isaías Caminha. Nesse romance, primeiro romance dele, ele critica a elite brasileira, branca do Rio de Janeiro, de uma forma de nomear as pessoas. Ele nomeia no romance dele tal jornalista Y, ele dá o nome. Depois que ele publicou esse romance, a vida dele se tornou mais difícil como escritor e ele era mais vadio e mais viveu o drama do homem negro no Brasil com ideias de determinismo racial, de eugenismo, né? Então ele tem um diário que ele vai retratando vários movimentos, como se processava a existência dele no Brasil, como sendo homem negro numa época todo mundo dizia que ser pessoa negra era degeneração, porque precisava sanar o problema da negritude no Brasil. Só que isso se tornou algo complexo, né? E aí tem um teórico, o Valdir deve saber mais do que eu, que ele fala que o Brasil vai se tornar branco em 100 anos. Isso aí em 1912, 1911. O Brasil em 100 anos vai se tornar branco por causa dessa migração maciça e eles faziam cálculos como eu posso dizer, de relações raciais. Precisava, e a outra mais conciliadora e mais tudo tendo seus aspectos de críticas, né? E tem que entender também que a negritude ela não faz críticas ou concebe o mundo de uma mesma forma, então são estratégias, né? E aí os dois também eram quase que irreconciliáveis, Machado de Assis e Lima Barreto. Era como é que ia chamar Lima Barreto para ir tomar um café na Academia de Letras com Machado de Assis? Se Lima Barreto chegava bêbado, xingando todo mundo. Es que Lima Barreto era un callejón, algo así. Estaba en la calle y escribía sobre este tema, estaba aquí con aquí. Machado buscaba más, estaba más la elite, tal vez. E um outro momento do Brasil, aí pulando já, em 1930,
que você tem um grande movimento de pessoas negras do Brasil, que é a Frente Negra. A Frente Negra Brasileira era um partido, tentando se constituir como um partido que tinha mais de 200 mil pessoas em 1970 no Brasil todo. E aí eles tinham escolas, teatro, alfabetizavam as pessoas, e era todo um sistema de educação mais formal e mais dura. E só que isso aí estava para se tornar um partido político, e aí veio a ditadura do Vargas, Getúlio Vargas. Aí, isso aí acabou com esse movimento, mas aí surgiu nessa época uma coisa que eles chamam de imprensa negra, porque aí surgiu jornais, revistas. Então ali tem um surgimento da imprensa negra forte e alguns pequenos escritores ali surgiram nesse momento. Um outro momento, aí eu já pulo para 1970, é quando surge o MNU, né? O Movimento Negro do Brasil. E aí você tem alguns intelectuais muito importantes na formação desse movimento, né? Você tem a Beatriz Nascimento. E aí não tem como falar de quilombo do Brasil sem citar a Beatriz Nascimento. Porque a Beatriz Nascimento, ela entra no sistema, ela é historiadora, e ela chega no momento que diz a história do negro está sempre ligada à escravidão. Então ela busca criar ela faz pesquisa de campo, mas ela, como poeta e como escritora, ela ontologiza o quilombo. Ela faz o quilombo ser existencial, não só dados estatísticos de populações recônditas, mas ela existencializa o quilombo, ela cria possibilidades, o quilombo como uma possibilidade da construção do ser negro. Você entendeu isso? Está como alguna duda, está rápido, se entiende, tranquilo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? La palabra sarará o sarara, que Sarará. no entendí la explicación. Un negro. Sí. Es decir, ya lo que se le llama acá el mulato, que es la palabra que no debemos utilizar porque mulato viene de mula. Sarará, es una palabra. O sarará, ele é o movimento de se tornar branco. Era preto, juntou com branco, mas mulato, e aí pode se tornar branco. A equação final é se tornar branco. A equação final é. Sarará es la ecuación final del blanqueamiento. Não. É o meio termo. Vamos lá, gente, para continuar. Na década de 70, tem Beatriz Nascimento. Vou dar 3 pessoas que para mim são extremamente importantes na construção do movimento negro, que o Alex Hatch, que é um intelectual brasileiro, chama Movimento Negro de Base Acadêmica. Por que de base acadêmica? Era um movimento negro feito por uma juventude que estava dentro das universidades ou trabalhando como técnico. Então, nesses 3 intelectuais, aí tem Beatriz Nascimento, Eduardo de Oliveira, que fazia seminários, como a gente está fazendo aqui, e o Hamilton Cardoso. Esses 2 intelectuais, Hamilton Cardoso e Eduardo de Oliveira, se matavam, se suicidavam. Se entende? Sim. E aí, mas eles criaram textos, criaram o movimento negro, criaram textos, criaram uma epistemologia que a gente usa hoje. Então, o que foi produzido de uma intelectualidade da década de 70 chega até nós, e chega até nós como política pública também, porque aí a história das cotas do Brasil, cotas raciais, surge aí também, tem todo um processo, e aí tem alguns escritores, e tem uma coisa que surgiu também nessa época, que chama os Cadernos Negros. Cadernos Negros eram coletâneas que publicava pessoas negras de todo o Brasil. Então você enviava coletâneas de conto e de poesia. Hoje está no número quase 50, esse caderno. E aí, todo escritor do Brasil, de vários lugares, enviavam contos ou poesia e faziam uma coletânea e publicavam.
E aí também surgiu pessoas importantes. Ele mostrou a foto da Conceição Evaristo. A primeira publicação dela é no Caderno de Negro. Então tem vários outros escritores importantes da negritude que surgiu porque a dificuldade de publicar era muito grande. Então, se não tivesse essas relações políticas, de movimento, pessoas negras não publicavam. A coisa veio melhorar, assim, não é tão boa por agora, porque tem muitas editoras negras. Eu digo isso aí 2000 para cá. Então, é muito recente o mercado de publicação de pessoas negras no Brasil. E aí, na Bahia, aí já saiu da década de 70, 90 tem algumas coisas que formam política de cota e tal. E aí eu chego em alguns escritores negros baianos e negras, que tem Landê Onaualê. Ele escreve uma poesia na década de 90 que diz assim: reaja à violência policial, beije a sua preta em praça pública. E aí foi um poema que saiu no jornal, virou também um bordão do movimento. E aí você tem uma escritora chamada Lívia Natália, você tem o João Vanderlei, você tem vários outros escritores que chegam até esse momento a mim, que estou publicando livros e livros circulando nas editoras e tudo no Brasil. Pronto, e aí eu vou dar não, né? Lá ele. Eu recebo. E eu recebo. Valeu. En Bahía no se puede decir que va a regalar algo así, voy a dar, voy a regalar. Não, mas é brincadeira, porque... É um chiste. Também queria... ¿Oh? Bueno, el David dijo que vaya a dar, a regalar a Valdir. E eu a receber. Y él va a recibir. Não, mas eu não tenho como dar a palavra, mas eu tenho as palavras. Bueno, eso. Vai emprestar. Então, eu também queria começar agradecendo a João pelo convite. Poesia ouvida. Te convido a ouvir. Eu sou Breno Silva, artista da palavra, nascido e criado na Sussuarana, em Salvador. Também sou fotógrafo e produtor cultural, faço parte da oficina literária Poesia Ouvida e agora eu vou recitar uma poesia. Quando o meu banzo virou mar. Se essa dúvida ávida que aflige meu peito avistasse a falta que afeta por dentro, faria festa ao saber que desfiz o disfarce de ser, por vezes, covarde, ao querer esconder o que sinto, ao querer apagar o que a mente não omite nem mente, mas aparece de repente e bem rente da gente se torna transparente quando a vista transborda. Realização Portuário Ateliê Editorial, em parceria com o ILE, Instituto Litero-Cultural de Leituras e Escritas do Recôncavo. Patrocínio: Instituto Neoenergia, Instituto Coelba, Programa Faz Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Bote poesia na sua vida. Quilombo da Palavra, poesia ouvida. Consertando o Recôncavo. A Sinésio, né, pela Casa da Poesia, a todos que estão presentes, aos colegas, né, da caminhada. Não tem sido fácil, né? As viagens, adaptação, readaptação, todo mundo com suas particularidades, singularidades, um grupo forte, potente, muita gente potente junto, e isso é importante. Mas a minha fala ela vai numa chave interpretativa, e foi muito bom ouvir o Davi, porque eu acho que ele fez a cama para que eu introduzisse uma outra perspectiva, que é o contraponto que, na verdade, o que eu vou trazer, e eu titulei a minha apresentação em A Borboleta Negra e o Caçador de Borboleta. A história do Brasil, ela é uma história da negação da população preta, né? E é um epistemicídio, né? Toda uma estrutura de morte, né? Em torno da população negra.
E eu vou apresentar um pouco dessa estrutura que tentou nos prender, né? A política colonial brasileira, ela impediu que negros escravizados aprendessem a ler no Brasil. Isso é uma política singular na história da escravidão nas Américas. Negro não podia frequentar a escola, a lei de 1854. Negros escravizados não podiam frequentar a escola, não podiam ler. Não podiam votar. Essa estrutura impediu que tivéssemos, né, uma quantidade, nós temos uma única referência de uma autobiografia, como nós não escrevíamos, mas nós tínhamos nessa mesma estrutura negros islamizados que sabiam ler e escrever. Então, a partir de 1835, a gente tem a Revolta dos Malês e toda uma estrutura jurídica no Brasil ela começa a ser mudada. Por exemplo, nenhum negro de nenhuma parte do mundo poderia ter passaporte no Brasil a partir de 1835. A partir de 1850, quando a Inglaterra impõe o fim da escravidão, do tráfico, né, e que o Brasil começa a construir um escravismo interno, começa a se pensar a ideia de nação brasileira, né? O projeto do que é que queremos como nação. E nesse projeto de nação, e aí vamos bem lembrar que Machado já existe, né? Machado é uma criança, Machado está nesses 15 anos aprendendo a ler e escrever. Então, quando se chega em 1850, intelectuais brancos, herdeiros dessas famílias de senhor de engenho, que foram estudar direito em Coimbra, ou foram estudar medicina em Recife, né? Ou foram também estudar medicina ou direito em São Paulo ou Rio de Janeiro. Essas eram as escolas que formavam a elite brasileira. Faculdade Baiana de Medicina, fundada em 1808 em Salvador, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, do mesmo período, mais ou menos, e duas faculdades de Direito, uma no Norte, que é o Recife, era chamado de Norte, e uma outra faculdade de Direito em São Paulo. Essas 4 instituições eram responsáveis de formar o discurso político e, automaticamente, um discurso racial sobre o Brasil. E nessa chave, esses intelectuais, eles têm uma missão: fazer Brasil ser Brasil, construir a nação brasileira a partir de uma perspectiva branca e eurocêntrica. E nesse caminho, a gente tem uma pedra gigante, que é Machado de Assis. E a gente tem toda uma teoria eugenista, que é a mesma teoria que chegou, né, para Cuba e para todas as Américas onde houve negro. Uma linha poligenista, uma outra linha monogenista. O Brasil ele vai ser um país que vai beber muito da ideia da não mistura das raças, porque gerariam degenerados, né? E nessa chave interpretativa, Machado vai ser visto, até mesmo porque era epilético, e qualquer negro que fosse fruto de mistura e que houvesse qualquer doença nesse negro era fruto da mestiçagem e automaticamente fruto de um projeto de degeneração. E nesse contexto todo, a gente tem intelectuais atacando grupos específicos. E a gente vai ter o João Batista de Lacerda, citado por Davi, que é o responsável de trazer 4,5 milhões de brancos para embranquecer o Brasil. Em 1911, João Batista de Lacerda vai para Londres com um quadro de Ernesto Brocos dizendo que em 200 anos o Brasil se tornaria um país branco. Então ele tinha um projeto político dentro do campo do direito para construir políticas públicas de imigração. Por outro lado, você vai ter um médico maranhense chamado Nina Rodrigues, responsável de construir o perfil do marginal, né, a ideia de criminoso, de pessoas que nascem criminoso, a famosa ideia de criminoso nato, o uso da fotografia para construir esse imaginário sobre o corpo negro. E do outro lado, o lado que mais nos interessa aqui, Silvio Romero era o responsável por marginalizar a literatura brasileira e construir um contraponto de uma ciência, no caso a sociologia, em contraponto de uma crítica à literatura. E aí a gente tem o Lima Barreto e o Machado, concordo plenamente, em duas chaves diferentes, um mais aguerrido e um mais negociador dentro da estrutura, mas ambos eram o que o professor Chidinho Chalub chamam de historiador, né, do momento histórico. Eles produziam não uma literatura como entretenimento, mas uma literatura engajada com o acontecimento histórico. Se vocês pegarem a obra de Machado, Machado de Assis ele está citando datas e datas importantes. Ele escreve citando 50, 71, todas as leis importantes Machado está pontuando dentro do seu romance.
e de uma forma muito sofisticada que a elite branca não conseguia nem entender a crítica feita por Machado dentro da sua obra. Mas Silvio Romero, como percebia, né, porque era um autor do direito, mas que tinha uma relação muito forte com a literatura. Eu trouxe um dos volumes, mas como ficou, né, talvez rolasse, não rolasse, eu acabei não trazendo. Ele escreveu 5 volumes da história da literatura, sendo 3 desses volumes criticando especificamente a obra de Machado. E ele faz a mesma coisa que o sociólogo francês Émile Durkheim vai fazer na França. Quando Durkheim ele vai constituir a sociologia, um dos primeiros pontos que ele faz é dizer: o que eu faço não é literatura, o que eu faço não é psicologia, o que eu faço é sociologia. Então Durkheim marginaliza a sociologia ou a psicologia, marginaliza a literatura e se impõe como a única forma de fazer ciência seria a sociologia. Silvio Romero faz a mesma coisa no Brasil. Ele pega a obra, não tínhamos sociologia, não tínhamos psicologia no Brasil, mas tínhamos uma literatura pujante, preta brasileira. Então ele vai dizer, é o que eu costumo dizer, que ele vai transformar uma literatura científica e histórica, como chama o professor Sidney Chalub, de uma literatura de entretenimento. E é nesse movimento de marginalizar a literatura como entretenimento que a gente tem o início da sociologia no Brasil. Então, para termos a ciência sociológica, foi necessário autores racialistas marginalizar essa literatura para o campo do entretenimento e marginalizar automaticamente o nosso maior pensador, que era Machado de Assis. Mas deixa eu trazer um contraponto. Nesse mesmo momento de marginalização, a gente tem uma literatura racialista sendo transformada em ciência. E aí, para você entender que é muito mais política e interesses dentro dessa estrutura racialista, né, de impossibilitar, né, que novas gerações surgissem. E isso é importante porque, na minha formação, né, enquanto antropólogo, eu leio mais a literatura do que autores e sempre me vi colocado: você precisa ler mais os clássicos, porque ainda somos herdeiros dessa ideia de que a literatura, ela não é um documento do seu tempo, ela não é um documento histórico, ela não é literatura, ela não nos serve como suporte científico, ao ponto de Carolina de Jesus não ser considerada como etnóloga, né? Mas para nós negros ela tem um lugar de uma mulher preta que fez uma etnografia sobre as favelas no Brasil, a primeira a fazer. Então a gente tem essa formação das ciências sociais no Brasil muito pautado na negação do ser negro. Toda a estrutura de ser sociólogo, antropólogo, de ser cientista político no Brasil perpassa pela marginalização. Foi mais fácil fazer isso com o Lima Barreto, pela atitude do Lima Barreto, a postura de Lima Barreto, né? O envolvimento de Lima Barreto com o alcoolismo já era dado também como algo genético, porque ser alcoolista no século XIX estava atrelado às questões raciais, era fruto de uma mestiçagem, e o mestiço, ele, por si só, ele é alcoolista, né? Era assim que se pregava no século XIX. Então, quando Davi vem apontando o movimento de 30, o movimento de 70, o movimento de 90, são todos os caminhos que nós escapamos, né, dessa estrutura. Mas não deixamos mesmo escapando, ainda assim havia uma marginalização dessa estrutura. Todos esses autores que ele citou que morreram não foram colocados como os cânones nas nossas formações, né? Nós temos um baiano chamado Alberto Guerreiro Ramos, nascido em Santa Maria da Purificação, em 1915, considerado um dos maiores sociólogos do mundo, né, com obras republicadas nos Estados Unidos nesse exato momento, e que a gente nunca leu, metade dos brasileiros não conhece, não existe um busto desse autor em nenhum canto do Brasil. Então, mesmo a gente chegando até aqui hoje, ainda há um silenciamento, né, de grandes pensadores, porque o pensamento Silvio Romero nasceu em Sergipe, né? Eu estive em Sergipe 2 meses antes de estar aqui. Você vê bustos de Silvio Romero em todos os cantos. As obras de Silvio Romero estão sendo reeditadas, né? Então, vivemos nessa guerra. Então, quando esse quilombo surge trazendo atrás da gente e com a gente todas essas vozes, né? A gente está aqui representando todos esses que foram calados por essa estrutura acadêmica, por essa estrutura política, né,
que também nos amarra e que a gente também insiste em escapar. É isso. Muito obrigado. Gente, não podemos esquecer que as 3 primeiras edições do Quilombo Americano de Literaturas foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e teve apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria Estadual de Cultura, via Lei Paulo Gustavo direcionada pelo Ministério da Cultura Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Beijo no coração e até o próximo episódio.